Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite! Estamos aqui no nosso último podcast de 2024. Foi um prazer estar com vocês durante todo este ano, né? Foi um ano de várias conquistas, de vários projetos. Muitas pessoas passaram aqui por esta mesa, me dando entrevista, contando a história de muitas pessoas, de pais, mães, professores, políticos, candidatos a vereador. E agora, hoje, eu estou com a minha convidada ilustríssima, que vai encerrar aqui com chave de ouro a nossa temporada. O nome dela é Paloma dos Anjos. Ela é empreendedora, ela é mãe atípica e também escritora. Seja bem-vinda, Paloma. Olá, Fernanda. Muito obrigada pelo espaço, viu? Em compartilhar tantas coisas boas aqui, um espaço maravilhoso. Obrigada. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço você ter aceitado, né, estar conosco hoje. Porque, pessoal, hoje eu chamei a Paloma, ela é mãe atípica, né? E ela tem algumas informações para falar, de acordo com o filho dela, sobre a questão dos abafadores, sobre como que ela lida com a questão do barulho. Porque no mês de dezembro, os pais e mães atípicos, eles sofrem bastante com essa questão das festas, né? Então é sempre um desafio para nós. Então eu trouxe esse teminha aqui pra gente conversar um pouquinho, né? Pra gente também expor algumas alternativas aí pros papais e mamães, né, Paloma? Com certeza. Pra gente poder tentar aí conter as crises com os barulhos dos fogos pros nossos filhos. Então, assim, se você solta fogos, né, eu peço que você reveja essa conduta, porque além das crianças atípicas, os animais também têm um ouvido muito sensível. E a gente, enquanto vocês estão soltando fogos na rua, a gente tá dentro de um quarto, né, Paloma? Sim. Com um abafador tampando o ouvido da criança para ela não entrar em crise. Você quer contar um pouquinho sobre isso? Como que você descobriu o abafador? Se funcionava ou não para o seu filho? Conta o nome dele pra gente. Sim, claro. Primeiro eu vou começar me apresentando, né? Sim. Eu sou a Paloma Anjos, sou casada com Jefferson Lima, mãe de 2 preciosos meninos, o Anthony, que é o atípico, né? Ele tem o transtorno do espectro autista, e o Filipe, que tem 2 anos, que a gente ainda não descobriu, mas estamos, pelo Anthony ter, né, já um diagnóstico fechado, nós estamos em fase de investigação. Sim. Porém, eu costumo dizer que mãe sente, né? E eu sempre senti sem entender e saber o que era, né? Então, desde pequeno, ele nunca me olhou nos olhos, tinha alguma dificuldade de socialização, quando a gente saía eu tinha dificuldades com ele, só que eu não entendi o que era, né? O meu filho, então a gente não aceita que tem alguma coisa. A sociedade ainda, culturalmente falando, é muito preconceituosa, né? Com certeza. Então, foi difícil para mim aceitar e entender e procurar ajuda, médicos, para que eu pudesse ter o diagnóstico. Tá, essa luzinha de que tinha alguma coisa, acendeu em você? A escola chegou a falar com você de alguma coisa? Como que surgiu? No meu caso, eu sei, porque eu sentia também, né? Com o Felipinho ali, com 2 anos, ele não falava nada. E tinha também esse prejuízo de não olhar nos olhos, né? Quando você chamava, ele não respondia com o olhar, virando a cabecinha. Sim. Né? Então, a gente sente, mas conta pra gente a sua experiência, como foi no seu caso. Sim, é exatamente isso. Eu sentia, porém eu não entendia o que acontecia. Né? Era o meu filho e eu via algumas dificuldades, mas eu achava que por ser o primeiro ainda é o jeitinho dele de ser. É o que eu pensava, é o jeitinho dele de ser. Até que foi pra escola e aí na escola ele teve a dificuldade de socialização com as outras crianças. Sim. E de brincar, de interagir. Ele tem o diagnóstico de alto QIA+, né? Que ele é superdotado. Então, ele é muito inteligente. Na escola, as professoras viram isso. E aí, me chamaram, me convocaram. Então, eu já sentia, porém, sem entender o que era. O autismo foi algo, e é algo muito novo para mim, né? Que a gente vem estudando dia após dia, em casa, família. Então, a escola me convocou. E na escola, elas falaram para mim, olha, o que você acha, né, de a gente investigar, levar para um fono, porque ele tá tendo essa dificuldade, por uma terapeuta.
Aí eu falei, gente, será que pode ser isso mesmo, né? Vamos começar a investigar. Então a escola foi uma peça-chave, sim, para o diagnóstico, porque elas me alertaram. Eu já sentia, porém, quando a escola me chamou, ali eu falei, não, eu vou ter que recorrer a um profissional. Sim. Para ver se tem ou não tem algo. Entendi. E aí, recorrendo a profissionais, a gente descobriu o diagnóstico. Entendi. Ele tinha quantos anos quando a escola chamou vocês? 2 anos. 2 anos. 2 anos e pouquinho. Hoje ele tem 4. Ele tem 4, entendi. E aí, como foi o coração quando o médico deu o laudo ali? Nossa, Fernanda, olha, eu vou confessar que é como se a gente, quando tem filhos, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. A gente não tem uma previsão do futuro. Porém, quando você recebe um diagnóstico, é como se tivessem colocado uma toalha na minha visão. E eu não tinha previsão e eu não enxergava mais além daquilo. Sim. É como se eu tivesse ficado cega do que qualquer coisa pudesse acontecer, do que seria o futuro do meu filho. Enfim, passa muitas coisas na nossa cabeça. Sim. Porque quando a gente é mãe, as pessoas costumam perguntar, o que você quer, né? Assim, qual é a preferência, homem ou mulher? E a gente, a primeira coisa que fala é que venha com saúde. Exatamente. Normalmente é assim, né? Sim. Então, culturalmente, aquilo que eu estava te falando, a gente já traz essa carga de preconceito, Sim, de certa verdade. forma. A gente não quer que o filho tenha uma deficiência. Mesmo o autismo não sendo uma deficiência, e sim um transtorno. Sim. Mas quando você recebe esse diagnóstico, você, por não entender, você acha que é uma deficiência, que é uma doença. E o que eu vou fazer agora? Sim. Né? Quais são as dificuldades que meu filho vai enfrentar? Então você se pega em desespero em muitos momentos. É como às vezes eu digo, tirar o nosso chão, né? Exatamente. Colocaram um pano nos meus olhos e eu não sabia mais o que fazer. Parecia que eu estava cega diante a um monte de circunstâncias e de momentos que ele viu enfrentar. E que eu também passei, né? Então foi muito difícil. Mas eu consegui superar, eu acalmei, eu me coloquei em uma posição de que tá tudo bem. Eu sempre fui uma mulher de muita gratidão e fé. Então, eu me acalmei, eu falei, peraí, né? Se Deus quis assim, tá tudo bem. É porque se Ele me presenteou com esse tesouro, é porque eu dou conta. E tinha que ser eu, para que eu ajudasse outras mães, para que eu ajudasse outras famílias, para que eu reestruturasse a minha casa, o meu lar de alguma forma. Então eu falei, sou eu e pronto, vamos lá, o que precisa ser feito daqui para frente. Exatamente. E aí, graças a Deus, eu consegui me reestabilizar, me reconfigurar e seguir em frente, também com muito apoio aí eu fui mergulhando, né, em mentorias, em pessoas, em grupos que pudessem me ajudar. Entendi. E em relação, assim, o que você acha que mudou em você, assim, depois da maternidade, depois que você descobriu, você acha que mudou alguma coisa? Ai, com certeza. Mudou muito, porque eu era ligada no 220, né? Antes da maternidade. Eu ainda tenho, eu acho que essa coisa de vamos lá, vamos fazer, tô aqui pra agora. Então, depois da maternidade e por descobrir que eu seria uma mãe atípica, eu coloquei o pé no freio, até o jeito de falar, a minha postura perante mãe. Porque eu amo ser mãe, né? É incrível, eu sempre quis isso. E aí, por eu ser muito agitada, eu tinha essa maternidade mais agitada. Vamos lá, vamos pôr música e vamos brincar, vamos sair, vamos levar para todo tipo de lugares, né? Aí eu dei o pé no freio. Entendi. Eu falei, opa, vamos mudar o timbre de voz, porque é algo que incomodava, e eu não sabia que incomodava. Então foram várias descobertas que foram me moldando, sem deixar de ser a Paloma que eu sou, a minha essência, mas que eu fui amadurecendo também com o tempo, né? Entendi. E entendendo de que precisava ser feita uma mudança até para o crescimento e evolução do meu filho. Sim. E, consequentemente, veio o meu também, né? Então mudou, eu mudei a da Paloma que eu era antes de descobrir a maternidade atípica, o autismo, da Paloma que eu sou hoje. Sim, hoje você é uma empreendedora, né? Sim. Antes, o que você fazia antes? Ou você sempre foi empreendedora?
Não, Fernanda, eu sempre tive a cabeça empreendedora. Mas as atitudes eram de CNPJ. Entendi. Então, eu trabalhei com muitas coisas, né? Eu tive uma carreira, assim, bem extensa. Mesmo sendo nova ainda, eu comecei muito cedo, né? E comecei a trabalhar com 16 anos, bem novinha. Eu sempre gostei de ter a minha independência financeira, né? Meus pais me ensinaram muito isso. Então, eu comecei cedo. Trabalhei como babá, diarista, faxineira, cuidador de idosos. Então, Nossa, muitas coisas. E até me envolver na área da estética, que aí foi quando eu casei, eu fiz biomedicina, fui para a área da estética para curar e transformar mulheres, sendo que, na verdade, a transformação e a cura precisava ser feito em mim. Então, passei por essa fase também, que foi muito legal, foi uma fase de aprendizados, de aprendizagem, né? Mas eu tive uma carreira bem extensa. Só que todos esses lugares, por eu ter uma consciência e mentalidade de empreender, não era longo, né, o percurso. Eu ficava e os meus próprios chefes falavam para mim, Paloma, isso não é para você. Vai estudar, vai para outra área, porque não é, você não pensa assim. E aí eu ia indo, eu ia estudando, aonde eu fiz enfermagem, comecei a biomedicina e saí da casa de família. E fiquei na área da estética por um tempo. A área da estética estava muito bom, mas quando não é propósito, a gente é como uma montanha-russa, estar numa montanha-russa, cheio de altos e baixos. Entendi. Né? Porque não era o meu propósito de vida. Era algo que estava me transformando, mas não era propósito. Então, eu fiquei por um tempo nessa área da estética até perder todas as clientes, né? Eu perdi, as clientes mudavam. Entendi. E tudo acontecia. A clínica que eu montei no Centro Comercial de Alphaville, aconteceu alguns imprevistos, tivemos que fechar. Entendi. Então, várias coisas aconteceram para essa transformação acontecer, para eu mudar, de fato, seguir meu propósito. E aí, fechei, né, a clínica de estética, trabalhei com um tempo com algumas pessoas que foram pontes para que eu conhecesse outras e até estar hoje onde eu estou, que é totalmente diferente. Sim, hoje você trabalha com eventos. Isso, hoje eu trabalho com gastronomia e eventos. Entendi. Eu tenho uma empresa de cozinha industrial, trabalho com buffets, com fraternizações. Deixa o seu Instagram aí pro Ai, pessoal, com gente, quem certeza. precisar. É Dá uma Culinan olhada. Eventos. Pode falar? Culinan Eventos. Tá, eu vou colocar o arroba, gente, pra vocês, né? Depois deem uma olhadinha lá no Instagram. É maravilhoso o Instagram dela. Já dei uma olhada, eu como publicitária, né? Dona de agência, sempre dá uma olhadinha. Mas é muito bom, a identidade visual dela é muito boa. E eu tenho certeza que é um trabalho, assim, de excelência. Porque já me falaram bastante, né? Então, se você precisar, já entra lá e já pega o contato, né? Isso, com certeza. Já segue a página, pega o contato para se deliciar com os nossos eventos, as nossas apresentações realmente são incríveis. A gente vem numa pegada de buffet totalmente diferente, né? A gente não está trabalhando de uma forma engessada, que normalmente a gente vê algumas empresas concorrentes, onde tem cardápios prontos ali, os clientes têm que decidir dentre aqueles o que quer servir, e a gente trabalha de uma forma bem personalizada, que o cliente vai servir exatamente o que ele quer aos seus convidados. Então, a gente consegue flexibilizar isso, tendo reuniões ali com o cliente para saber o que ele quer, e a gente monta uma proposta junto com a chefe de cozinha, e aí entrega. Ai, que chique, gente. Tem chefe de cozinha. Tem. Legal. É propósito, né? A Sim. minha mãe trabalhou durante cozinha muitos anos. Eu fui criada em caldeirões, panelões de comida. Então, eu fugia desse propósito. Eu entendi. Até que quando eu perdi, por acaso do destino e Deus, né? A mão de Deus sempre. As minhas clientes, eu me vi desesperada. Eu falei, e agora, o que eu faço? Com o filho, que era o Anthony, só o meu esposo trabalhando, eu preciso trabalhar. Foi onde eu voltei pro rápido, né? Pro mais fácil. Porque quando é propósito,
o plano de Deus, o propósito, ele não cabe no seu orçamento. É incrível como parece que tudo fica muito mais difícil do que é. No Excel, eu costumo dizer que a gente deixa uma linha em branco, que se chama milagre, porque parece que a conta não fecha. Sim. Então, eu me desesperei e voltei para casa de família. Falei, eu preciso de dinheiro e rápido, eu preciso sustentar, ajudar o meu esposo com as despesas. E aí, quando eu fiz isso, eu entrei numa casa de babá que hoje a Luciana, foi assim incrível, uma mulher incrível, que ela olhou pra mim e ela falou, pá, ela me colocou num tete a tete, assim como eu tô com você. Eu amo você e você vai ter que se virar. Foi Deus que usou ela pra falar comigo. Você vai ter que se virar, mas eu não vou te contratar. Eu, em meio ao desespero, ao caos dos boletos em casa, você vai ter que sacudir a poeira e viver o seu propósito. Eu não sei qual é, mas você vai ter que ir atrás dele, porque casa de família você não vai trabalhar. Você não é pra estar aqui, você não vai passar por isso. E aí foi onde eu voltei pra casa chorando. Eu falei, gente, peraí. Eu sempre trabalhei muito bem, essas pessoas me amam, e por isso que eu fui bater na porta delas atrás de um emprego. E ela olhou pra mim e falou isso, e ela falou, pai, eu te amo, mas eu não vou te colocar pra trabalhar na minha casa, porque você não é pra isso. Eu não sei qual é o seu propósito. Foi essas palavras que ela viu usou. O potencial que você tinha. Sim. E aí eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, Fernanda, só vinha a minha mãe na minha cabeça. A minha mãe. E eu falava, Jesus, Deus, por que a minha mãe, né, tá vindo na minha cabeça? Será que eu preciso pedir ajuda pra minha mãe? Não. Peraí, eu vou fazer melhor. Eu sei do que eu preciso, sabe? E aí foi clareando e foi vindo as direções, foi vindo a força, a sabedoria que me faltava. Eu fui pensando já, eu fechava o olho voltando para casa dentro do carro, eu via o logo da empresa, eu via tudo. Que legal. Aí eu falei, é isso. Vai ter dificuldades, mas vai ser para crescimento. Sim. Então, assim, se é isso que Deus quer de mim, é isso que eu vou fazer. Se é esse o meu propósito, é isso que eu vou viver. E aí eu só pus o pé, Fernanda, porque Deus foi me dando o chão. Então, assim, hoje tá aqui maior sucesso, a gente fazendo grandes eventos, conhecendo incríveis pessoas. E aí, é isso. A planilha do Excel está lá em branco, escrito milagre, porque realmente... Foi Deus. Foi Deus. Eu também não tenho como negar, assim, Deus na minha vida nessa jornada de empreender, né? Eu sempre trabalhei, né, CLT ou como servidora pública, né? Antes de empreender. Mas aí, por conta do diagnóstico do Felipinho, chegou um momento que eu estava numa encruzilhada, assim, sabe? Na verdade, numa bifurcação. Né? Você vai continuar assim ou você vai dar um passo para trás e vai dar mais atenção pro seu filho, sendo que ele precisa mais? E aí, em muita oração, Deus me respondeu. Eu falei assim, olha, Deus, então vamos lá. Eu preciso entender que realmente é isso que o Senhor quer de mim. Então, eu coloquei duas opções para Deus. Se acontecesse isso, eu continuava com a carreira do jeito que estava. E se acontecesse isso aqui, eu ia abrir mão da minha carreira, né? Para poder cuidar dele. Porque antes ele estudava em escola em tempo integral, né? E aí eu conseguia, né, manter muito, isso. Né, conseguia manter ali o meu trabalho. Mas aí ele tava sofrendo muito, né, em tempo integral já. Sim. E eu sentia muito isso. E eu queria, sabe, parar de trabalhar pra cuidar dele ali, tipo, meio período, que seja, e trabalhar no outro meio período. Mas você sabe que em CLT isso não tem como acontecer. É uma flexibilização que não existe, né? E aí eu peguei e na oração Deus me respondeu. Então eu entendi, eu falei assim, então tudo bem, Deus. Eu orei pelo seu direcionamento, então eu vou seguir o que o Senhor tá me falando. E aí eu peguei, fui e falei, né, pra quem eu tava trabalhando, de que eu não ia conseguir ficar mais, né, se eu quisesse que eu continuasse o trabalho, eu iria trabalhar na parte da tarde somente. Aí continuou, como era um trabalho por conta das eleições, eu conseguia ainda fazer no meio período ou de casa, né, que eu também trabalho com eventos, né, eu também cuidava disso, e eu também tenho uma assessoria de imprensa, né, então eu prestava mais atendimento toda a parte de assessoria de imprensa,
imprensa para candidata. E aí foi isso, e aí eu fui abrindo as portas, eu vi a questão do podcast, que eu gostei, né, que é um propósito também. Quando eu era servidora pública, eu queria muito fazer projetos voltados para crianças atípicas, né? Por conta do Felipinho. Então eu falei assim, pelo menos pelo podcast eu consigo trazer pessoas para falar sobre o assunto, né? A gente consegue esclarecer muitas mãezinhas, muitas pessoas, não só da questão de deficiência, no caso de transtorno, né? Que é o caso dos nossos filhos, do transtorno do espectro autista, mas de outras síndromes, de outras deficiências que a gente sabe que não é fácil, né? Não é. E quando a gente tem esse diagnóstico, a gente começa a entender o que essas outras mães passam, né? Sim. Que a gente fala, poxa vida, por quantas vezes, por quanto tempo eu me deparei com situações que talvez eu poderia ter ajudado, Sim. mas por não entender e por ter, né, não se colocar no lugar dessa outra mãe, a gente acaba não ajudando, não percebendo, não fazendo a nossa parte. Sim. Então, o podcast, principalmente, é um canal, assim, de porta-voz para mim, como mãe atípica e como mãe não atípica também, porque eu nem costumo me denominar esse nome de mãe atípica, né, que foi um nome que as mães próprias escolheram para não ser chamadas de mães especiais, né? Então, porque eu sou mãe não atípica também, né? Eu sou uma mãe convencional, porque tem o Filipe que não tem diagnóstico. Sim. Então, eu tenho que dar 4 passos para frente e 5 para trás. Sim. Então, eu tenho que estar sempre nessa ponte aérea do Anthony e Filipe. Sim. Então, e muitas mulheres enfrentam isso, né? Verdade. E outras só com a deficiência ou só com o transtorno, enfim. E a gente se coloca nessa posição dessas mulheres e isso é muito lindo. E é por isso que hoje eu tenho o meu Instagram pessoal, né? E faço essa questão de influenciar, de transformar, de mostrar o meu dia a dia para mães. Sim. Porque isso acolhe, né? Faz muita diferença. E também transforma a vida de muitas mães que estão em casa, ver que é natural, que as coisas acontecem e que tá tudo bem. Sim. Né? A gente precisa se olhar com esse olhar de autocuidado, porque a mãe é a base, né? Não adianta a gente se a mãe não estiver bem, como que ela vai dar suporte, né? Não tem como dar suporte. Não adianta você colocar seu filho em 40 terapias ali, né? Horas de terapias. E você? Como é que tá essa mãe, né? Então, o olhar precisa ter para essa mãe, precisa existir, precisa ter cuidado especial, porque ela é a base. Com certeza. O Felipinho, ele começou a fazer, né? Ele voltou a fazer as terapias agora, né? E uma das coisas que a clínica chamou, eu e meu esposo, foi para falar que a clínica ia disponibilizar também a sessão com a psicóloga para nós. Né? Ele individualmente, eu individualmente. Por quê? Porque se não tem amparo dos pais, se os pais não estiverem bem psicologicamente, por mais que o trabalho seja feito com a criança, né, a gente não vai conseguir dar continuidade ali no ambiente familiar. Sim. Então, eu achei muito boa, assim, a ideia, sabe? Muito bom eles disponibilizarem isso pra gente, porque realmente, assim, a vida de mãe atípica, eu falo que é como se fosse uma montanha-russa. A gente não sabe, por exemplo, na hora que a gente vai no mercado, se ele vai ter uma crise ali no mercado, né? Então, a gente vive em constante alerta, né? Em constante alerta. Exatamente. A gente tá sempre ali, né? De olho no que pode acontecer, porque pode acontecer a qualquer momento, qualquer coisa. Exatamente. Né? E a gente precisa estar preparada. Com certeza. Mas falando um pouquinho, então, dessa questão do final de ano. Como que geralmente é o seu final de ano aí, Natal, Ano Novo? Olha, com o Anthony? Fernanda, com essa questão do barulho. É um diagnóstico recente, né? Então agora a gente vem desde o ano passado se preocupando com isso, né? A gente nunca passamos na praia, vamos passar, mas nunca passamos ainda na praia, que eu acho que é um lugar bacana, porque os fogos são distantes, são no mar, né? Em alto mar, então chega muito pouco. Hoje o Anthony já usa o abafador, né? De ruídos, que é aquele... Como se fosse um fone, que ajuda muito. A gente comprou recentemente também, mas que a gente viu a configuração mudar de quando ele tá na rua com a gente, em algum passeio, porque realmente ele fica mais tranquilo ali. Porém, a gente não usa com muita intensidade, porque tem medo dele acabar se poupando demais do barulho e, de repente, depois até as vozes, né? Porque tem alguns estudos que falam que
o excesso desse abafador pode ser que depois, com pequenos sons que antes eram suportáveis, se tornam insuportáveis. Então a gente não faz o uso frequente, mas sempre quando eu saio eu costumo colocar. Só em casos extremos, Só assim, em casos tipo festa. Isso, é. Eu vi que você, acho que levou numa festa de casamento. Foi no casamento. A gente levou porque o casamento são muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso incomoda bastante. Isso incomoda a gente. Imagina eles, então, porque é uma confusão mental muito grande. Sim. Né? Então eu levei. E aí tinha o som também, porque todo casamento, toda festa tem música. Sim. Então, no entanto que não fomos os últimos a chegarem, mas fomos os primeiros a sair. Entendi. Por conta do barulho, né? Então, e tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, galera. A gente vai sair agora, é o nosso horário de sair, porque não dá pra ficar mais. Sim. Existe o possível, né? E existe o que dá pra ser feito naquele momento. Nem sempre tudo é possível. Essa questão, né, de comparecer em eventos sociais de grande porte, Sim. é complexo pra gente que tem uma criança autista, por conta que eles se incomodam bastante com essa questão de barulho, muita gente, é muito tudo, né? A questão sensorial deles é muito aguçada. Exatamente. E aí acaba, tipo, muito estímulo, Sim. acaba deixando eles bem... confusos, né? Nervosos e agitados. E aí, eu te entendo perfeitamente. Por isso que eu até falo que muitas vezes a família típica ela acaba se isolando um pouquinho, né? Muito. Porque a gente não quer fazer mal pro nosso filho. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar 100%. Então a gente vai, né? Isso. Mesmo que seja pra ficar só meia hora. E sai. Porque senão realmente a gente não vai pra nenhum lugar, né? Eu me sinto assim também, pelo menos. Nossa, muito. Muito. No começo, então, eu me coloquei em uma redoma de vidro até entender de que tava tudo bem e que dava para seguir, manter uma qualidade de vida excelente. Sim. Então, mas assim, eu tive que me colocar nesse lugar de isolamento para entender e perceber isso. Entendi. Né? Hoje, o que eu passo para as mães não se colocarem, manter a calma e não se isolarem, porque numa dessa você pode adquirir uma ansiedade, uma depressão muito forte, né? Um burnout, então com certeza. Muita coisa pode acontecer que talvez seja até irreversível, né? Porque os casos de mortalidade, enfim, acabam sendo grandes por mães que descobriram diagnóstico de filhos, né? Sim. Não só autista, mas com alguma deficiência. Ah, sim, porque a mãe acaba... Ela carrega uma carga, né? Muito grande, né? E aí acaba vindo as comorbidades, vamos dizer assim, né? Sim. Então, assim, teve um momento que eu fiz terapia, que eu também tava com um pouco de depressão, porque é muita coisa, né, pra gente pensar, e a gente também se cobra muito, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem. Mas às vezes não tá bem e tá tudo bem. Tá tudo bem não estar bem, né? E é importante você falar isso pras mãezinhas, porque assim, pra elas entenderem que a gente não tá sozinha, na verdade. Não estamos. E aí, sozinhos. depois que a gente descobre a maternidade atípica, a gente ainda... Eu acho que Deus nos dá uma força ainda maior. Sim, com certeza. Pra poder enfrentar aí as adversidades da vida, porque é bem complexo. E essa questão dos sons que você falou, né, dos fogos de artifício... Realmente, é um apelo que a gente faz à população, a todos, né, que estão nos ouvindo e que esse canal pode chegar aí, porque é difícil, né, é muito, muito delicado e muito sofrimento pra gente, mãe, ter que se isolar, ter que levar a criança pra dentro, é tão lindo, e naquele momento a gente também tá querendo assistir, ver, ou às vezes curtir uma festa que você tá presenciando. E aí, é como eu te falei, quando é na praia, né, ok, porque é longe, mas isso acontece aqui em cidades, né, e as pessoas não pensam que ali dentro daquela casa pode ter uma família, pode ter um cachorro, às vezes o vizinho, né, compra uma bateria de fogos. O próprio vizinho compra bateria de fogos e muitas das vezes sabe que existe naquela casa um espectro autista, uma deficiência. Então, realmente, é conscientização, né? E se colocar no lugar do outro. Se fosse o meu filho, né? Embora que eu sei que isso é difícil para quem não tem, porque hoje eu falo isso com propriedade, porque é causa, né? Eu tenho, mas
é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu me tornei uma figura pública e faço a blogueiragem no Instagram, para levar isso para as pessoas, a conscientização de se colocar no lugar do outro. Vamos lançar, então, nesse restante de dezembro aí, ó, fogos não, isso, para a hashtag fogos não. Né, pra gente tentar elevar essa conscientização, né, pras pessoas. E assim, gente, tudo bem, fogos é bonito, né? Que seja em um lugar muito distante, né? Ou já existe opção de fogos sem o estupido do barulho. Então, assim, eu sei que é um pouco mais caro, mas pensa se fosse você, pensa se fosse seu filho, né? Eu acho que a gente tem que ter empatia. Sim. Então, assim, a passagem de ano, ela é bonita, é um momento de amor, de fraternidade, de felicidade, de você estar com a sua família. Aí você pensa, tipo, né... Tenta colocar isso na sua mente. Ver uma criança e uma mãezinha se isolando num quarto, sozinhos. Chorando. Por conta de barulho. Por conta de barulho. Então, assim, aquele momento do brinde ali da meia-noite, a gente perde. Não tem. Não tem o brinde. É isso mesmo. E até em festas, assim, se você sabe, não só como fogos, né? Mas se você sabe que existe naquela família uma criança típica, uma criança com transtorno, ou até um idoso, viu? Sim. Diminui o som, sabe? Quer fazer uma festa legal? Tudo bem, faz uma festa legal, mas deu certo horário, tenta diminuir para trazer uma harmonia, para deixar uma qualidade de ambiente legal para que todos possam curtir. Para que a mãe não precise se retirar, para que o filho não tenha uma crise e a gente fica se esgoelando ali, tentando cuidar daquela criança, né, chorando, acalmando ele. Então, mais conscientização e empatia. Sim, vamos aproveitar, né? Isso, que é final de ano, as pessoas estão com o coração mais fraternos, quentinhos. Vale a pena. E lançar aí o Fogos Não, né? Com certeza. Pra gente... E assim, não é só a questão das mães atípicas, né? Tem a questão dos idosos também. Sim, os idosos. E também a questão dos pets, né? Então, o pessoal aí que é Os pets, com certeza. Dessa jornada aí, né? Em prol dos pets. Ajuda a gente aí também no hashtag Fogos Não. Porque os pets também sofrem, né? Sim, sofrem muito, né? É até perigoso, né? Eu não estudo sobre isso, mas já ouvi casos de que estoura o tímpano, né? De cachorrinhos, que é muito melindroso. Eles têm são muito delicados, né? O som. Mas vamos falar então agora, depois de entender a mãe, Paloma, a empreendedora, a gente ainda tem uma escritora. Conta pra mim como que surgiu a ideia de você escrever um livro. Conta o nome do livro e conta um pouquinho aí como que aconteceu isso na sua vida. Olha, Fernanda, foi incrível. Foi incrível, porque é tudo, é permissão e ideia e coisa que Deus coloca na minha cabeça. Sim. E assim, eu simplesmente fecho os olhos e enxergo. É até difícil eu explicar isso, mas eu fecho meu olho ali em um momento, olhando a natureza, me conectando, porque é um meio que eu uso muito para desconexão. Natureza, animais. E ali eu fecho meu olho e Deus vai me encaminhando, vai me orientando. E eu tive sempre esse desejo no meu coração de poder transformar a vida de mulheres, a vida de pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor. Sim. E por isso que trabalhar com evento hoje eu me sinto tão realizada, porque realmente a gente transforma, né? Sim. Então, eu falei, poxa, eu acho que é isso que falta. E o meu filho tem uma frase, o Anthony, que é o que tem o transtorno. Ele olha pra mim sempre, olhou e olha, que ele usa essa frase assim: ah, você consegue sim. Esse é o nome do meu livro, né? Do meu e-book. Ele não é um livro impresso ainda, mas a gente tá nesse processo. Sim. E da Câmara do Livro. Porém, já é um e-book e que as pessoas conseguem ter acesso e ler, que é incrível. É um livro, um e-book de autoconhecimento, onde eu ensino ali, eu dou ferramentas para que as mães, mulheres, se autoconectam com elas mesmas. Né? Então, de autoconhecimento, de você não se culpar, de você parar e entender o que está acontecendo, porque existem medos, inseguranças, né? A nossa vida, tudo é uma base de sentimentos. Sim. Então, nesse e-book, eu trago muito isso. E em todo o capítulo, eu venho ensinando com algumas perguntas
para as mães e mulheres que leem se autofazer. Né? Entendi. Todo o capítulo ali de medo, insegurança, para você lidar com essa emoção, você no final se fazer 2 perguntas, de 2 a 3 perguntas, porque precisa ser rápido também. Sim. Eu fui criando essas estratégias de ser um e-book rápido, porque a mãe tá sempre correndo, né? Exatamente. A mãe nunca tem tempo de nada. Exatamente. Então tem que ser algo prático, para ela estar ali no banho, no banheiro, fazendo uma comida e tá lendo ou escutando. Então é coisas bem práticas e rápidas, onde você pega ali uma folha, eu dou algumas dicas, é muito legal. E eu ensino as mães como se autoavaliarem, eu pontuo vivências que eu já tive, conversas que eu já tive com outras mães, Sim. de momentos e situações que elas passaram em algum momento ali da vida, e como elas fizeram daquela situação um aprendizado. Sim. Então, muitas das vezes você vai olhar, você vai ler um capítulo ali do livro que você vai se enxergar e você vai conseguir solucionar aquele problema que você viveu, ou você vai legal. aprender como a solucionar os próximos. Uhum. Então, ele é muito gostoso de ler, vale muito a pena. É importante que as mães que conseguirem ler e responder essas perguntas, porque ao responder, você cria um hábito de aceitação, né? E de enfrentar aquela dificuldade que você tá passando. Sim. Sem contar a motivação, né? Verdade. Que aí você tem, quando eu também ensino coisas de rotina, né? Porque a gente sabe que precisa ser organizado, né? A nossa vida não dá para ser esse turbilhão de emoções bagunçadas, onde a gente não sabe para onde ir. A gente precisa se organizar. Então, eu ensino algumas técnicas, como o Pomodoro e algumas outras ali no e-book, que as mães podem criar um hábito de organização, como escrever e ali depois fazer os check-ins, né? Que aí serve como automotivação. E isso tudo é uma linguagem, assim, bem clara e de fácil acessibilidade. Essa é a linguagem que a gente está tendo aqui, sabe? Uma linguagem informal ali de mãe, para que a mãe entenda, a mulher entenda. De mãe para mãe, né? De mãe para mãe. E o nome do e-book é justamente esse, por conta da frase que o Anthony sempre me falou, sempre me fala. E ele fala isso para as pessoas. Ele vê alguma dificuldade, isso é muito lindo. Ele olha para a pessoa e ele fala: ah, você consegue sim. E de fato a gente consegue, basta a gente analisar o que precisa ser feito para que você consiga realizar isso. Sim, né? É verdade. Entender, ter o poder de autoaceitação. Nem tudo sempre vai dar certo, mas a gratidão, ela transforma. Com certeza. Então, ser grato até pelos nãos que a gente toma. É igual a sua amiga que não quis te dar um emprego. Se não fosse ela não te dar um emprego, você não seria empreendedora hoje. Não seria. Eu estaria ali batendo, né? Batendo de cabeça em várias coisas, tentando algumas portas de emprego, tentando trabalhar CLT por uma rota de fuga, né? Sim. Uma válvula de escape. É mais fácil, né? Exatamente. E o medo, né? E o medo, a insegurança. Será que vai dar certo? Algo novo. Exatamente. Será que eu consigo? Porque a gente abriu uma empresa no começo. Isso tudo eu abordo no e-book, é muito legal. E ensino, né? É muito complexo, né, quando você vai abrir uma empresa, porque você tem que pensar em tudo. Sim. É você que vai pensar no financeiro. Né? É o keep. E você que pensa no financeiro, que você não tem. Você que pensa no seu marketing. Tudo bem, eu sou publicitária, eu gosto disso. Ela, como blogueira, também gosta. Mas tem muita gente que não gosta. Então, é um desafio. Tem a questão contábil, tem a questão fiscal, né? Tem muita coisa. Tem o marketing, você que trabalha com comida, então ainda tem toda a questão da vigilância sanitária. Da vigilância, com certeza. Nossa, é muita coisa. Então, assim, não é simplesmente vou lá abrir um negocinho, não. E acabou. Tem que estudar. Tem que se preparar. Pra gente também não tomar… não tomar nenhuma atitude ali precipitada, errada, né? Por falta de conhecimento. Então, assim… Pra você entregar o serviço com excelência, né? Sim. Eu me cobro isso na medida certa hoje, mas para você entregar um serviço de excelência, então você precisa estudar, você precisa se dedicar. E quando você faz isso sendo o que realmente é para ser seu, aí fica leve, né?
Com Fica muito certeza. leve. Mas voltando na questão do livro, aonde que as pessoas podem encontrar o seu e-book? Fale pra elas. Pode fazer o lançamento. Gente, é em primeira mão o em livro. primeiríssima mão esse e-book aqui, né? Ele vem já de algum tempo ali em transformação, em fase de edição e tudo. Tem a parte da capa que eu queria que fosse algo muito direcionado mesmo e com a minha cara, com a minha essência, né, original. Uhum. Então, e que as outras mães pudessem olhar e se identificar. Sim. Então, a capa já se identifica. E as pessoas conseguem achar o meu e-book, ele tá numa plataforma digital, né? Uhum. Como é primeiríssima mão, eu já vou deixar o link aqui pra você também divulgar. Tá? Vai ter no meu Instagram o link onde as pessoas... É muito fácil. As pessoas clicam, já vão jogar direto pra plataforma. Eu não sei se eu posso falar que o nome da plataforma tá na Hotmart. Tá. Né? E aí, de lá, as pessoas compram, fazem a compra do livro. É um valor simbólico, né? Sim. É um valor... não é significativo. Porque eu queria... O conteúdo dele, o valor desse livro... É realmente, assim, imensurável. Uhum. Porque o que ele traz de conhecimento interno para a mãe e para a mulher é imensurável. É uma delícia ler. Sim. Porém, eu precisava colocar um preço, né? Como tudo na vida tem, só que eu queria atingir todas as mães, Fernandas. Eu falei assim, eu não posso colocar um preço inacessível para algumas mães, porque eu quero que isso atinja justamente tinha todas. Um propósito, né? Tem um propósito, é um propósito de cura. Uhum. Então, precisa ter um valor, mas que esse valor seja acessível. Então, ele é um valor super acessível, né? Sim. Gente, eu vou deixar o link. E aí... Vocês entrem lá, já deem uma olhadinha e já comprem. Eu também fiquei sabendo do livro recente. Eu não li ainda, mas vou fazer questão, né? Porque eu gosto muito de ler. Eu até tô lendo um livro agora que ele fala muito sobre essa questão de decisão. Né, que se a gente vai ser bem sucedido na vida ou não, depende da gente e das decisões que a gente toma. Sim. E é muito forte isso, porque muitas pessoas acabam colocando a vida delas na mão de outras pessoas. Sim. Eu não gosto do meu emprego. Mas então por que você tá indo trabalhar? Porque eu preciso. Não, você não precisa. Você pode decidir. Exatamente. Procurar outro. Você pode decidir, né, fazer outra coisa. Você pode decidir empreender, trabalhar para você. Então, assim, a questão da decisão na nossa vida é muito importante. É fundamental. Então, quando você recebeu o diagnóstico, você podia decidir ser uma mãe triste, sim, né? Ou uma mãe feliz que corre atrás pelo bem do seu filho. Foi o que você fez e foi o que eu fiz também. Eu já contei essa história aqui no podcast uma vez, mas eu não me canso de falar. Eu fui fazer a unha um dia e tinha uma moça no mesmo lugar fazendo a unha. E aí a gente tava conversando, porque eu nunca tinha levado o Filipinho comigo na manicure. E eu precisei levar nesse dia. E aí foi um testemunho para as pessoas. As pessoas, nossa, Fê, eu não sabia, não sei o quê. Assim, nossa, mas você é tão alegre, você é tão sorridente. Eu falei assim, gente, não é porque eu tenho um filho autista que eu vou ser triste. Imagina, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele anda comigo pra cima e pra baixo. Ele é é a minha sombra, né? Meu esposo até fala, ele é só sombra, tudo é a mamãe, tudo é a mamãe. Eles nos veem como uma ponte segura, né? Sim. Onde eles podem confiar ali, então ele se sente seguro. Meu filho, não que com o pai não se sinta, mas a mãe é algo mais instintivo, né? Então eles veem isso. E com meu filho também, é a mesma coisa. Embora que ele tenha o hiperfoco dele em carrinhos, né? Ele, aonde ele tá com os carrinhos na mão. Sim. Mas eu passo por isso também, em estabelecimentos que vou, o pessoal olha e fala, nossa, mas não parece, né? Sim. Esses pré-julgamentos que a gente tem, de que, ele é tão normal, né? E não parece que ele tem, mas ele tem. Sim. Né? Por isso que a gente não pode, né, ter esse pré-julgamento de nada e nem de ninguém, né? Nem de ninguém. Porque a gente... E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muita coisa já no Instagram sobre autismo, né? Tem vários perfis. E, assim, as mamães de autistas não gostam disso. De que as pessoas... ele não parece. Gente, autismo não tem cara. Não tem cara e não tem uma rotulação a seguir. Cada criança é diferente. Mas porque ele fala...
não é porque ele fala que ele não tem o autismo, né? Sim. Então, são várias coisas que realmente incomodam nós, mamães. Então, por favor, né? Vamos se conscientizar. Se a gente tá falando que ele tem diagnóstico, a gente já passou por um médico, por um profissional que avaliou toda aquela criança pra fechar. Isso. Né? E a gente geralmente procurou mais de uma, de um médico. Porque não é fácil a gente receber um diagnóstico. A gente vive ali no diagnóstico um luto. Então, assim, toda a expectativa que a gente criou pro filho durante a vida, ela ali é interrompido. Porque a gente não sabe como vai ser, igual você falou. É uma nuvem que se vem assim aos nossos olhos. Então, assim, se a gente tá falando, esse negócio pode soar para quem não tem uma criança típica na família, que tipo, ela vai se sentir bem achando nisso. Mas não é, gente. A gente sabe do que os nossos filhos têm. Da dificuldade, né? Que a gente enfrenta. E é isso. Ponto. Eu costumo dizer que o não, ele é uma resposta completa. Né? Muitas das vezes a gente fica querendo se justificar por tudo, porque é assim. E isso, né, depois do diagnóstico, é o que eu trago muito no e-book também, é de você aprender a circunstâncias. Tem hora que realmente vale a pena você se justificar, é importante, né, como um porta-voz para as pessoas que estão ali, porque muitas das vezes é por falta de conhecimento, né? Eu entendo também que às vezes não é por maldade, mas assim, nem sempre a gente vai ficar aceitando essas vezes que não é por maldade, né? E se tornar normal. Ok, passou uma vez, mas galera, hoje em dia a internet tá aí, né? Verdade. Tá tudo muito sendo falado, né? Um assunto que tá repercutindo muito, então vamos dar atenção para isso, porque vale a pena. Não dá pra gente ficar mais aceitando todas essas coisas como se fosse algo normal, porque não é algo normal. Sim, e tem aquela questão também, né? Tipo, mas é leve, né? Porque, assim, gente, ainda tem isso, independente se é leve, ou se é moderado, ou se é severo, na questão do autismo, é autista, né? Ele tem o espectro. As suas características e dificuldades. E no nível 1, que seria o leve, que as pessoas falam, a criança ainda sofre ainda mais, né? Porque muitas crianças e adolescentes autistas de nível 1, eles cometem suicídio. Porque eles não conseguem entender os próprios sentimentos, né? Talvez o grau 2 e 3, ele já é um pouco mais comprometido, que ele não fica nessa confusão mental de se culpar, por que eu não faço isso, e as pessoas também estão mais atentas a esses graus de nível 2 e 3, né? Que o nível 1 as pessoas, quando se tem diagnóstico, porque também o nível 1 acaba que demorando mais o diagnóstico. Então, quando se tem o diagnóstico, muitas das vezes é tardio. Sim. Né? Então, já aconteceu várias coisas onde acarretou vários traumas. E essa criança também precisa de uma atenção, ser tratada com respeito e cuidado, como todos os outros. Sim. Né? Porque todos eles... Todo mundo pergunta pra mim qual que é o grau do Felipinho. Eu falo, eu não sei. Porque depende, tem dia que ele tá no 2, tem dia que ele tá no 3, tem dia que ele tá no 1. Cada dia é um dia. Então, assim, o autismo, a criança... Pera um pouquinho. Senta lá, a gente já vai. Então, eu até perdi o fio da meada. Do autismo que você... os níveis, então, né? Porque a vida típica é justamente essa. Né? Se meu filho estivesse aqui, seria a mesma coisa, porque... O Felipinho, ele participa, né? Então, acaba participando sai voz dele no fundo, sai isso grito. Traz, eu acho muito legal, Fernanda, que é o que eu ponho no meu Instagram, porque isso traz a conexão com outras mulheres, de entenderem de que a gente não somos mulheres perfeitas, de que a gente tem nossas dificuldades, a gente tá no trabalho como você e tá tendo que conciliar a maternidade, então é tudo real. É real. Ninguém tá com ele em casa, cuidando pra eu estar aqui, né? Ele muitas das vezes tá aqui comigo, então vai sair um ruidinho, vai aparecer na câmera aí. Muitas das vezes eu tive que cancelar compromissos por não poder ir, né? Ou chegar atrasada em outros, porque tem aquela rotina,
né, até aprender, entender, organizar. Sim. Mas ainda assim, hoje acontecem imprevistos. Com certeza. Né? E que tá tudo bem. A gente tem um momento até do imprevisto. A gente como mãe atípica, a gente já se doutrinou algumas coisas, né? Se der pra fazer, a gente faz. Se não der... Exatamente. Igual, às vezes, teve um dia que eu queria ir numa casa de embalagem comprar algumas coisas. Cheguei na casa de embalagem, ele não queria sair do carro. O que eu vou fazer, gente? Eu vou largar o menino do carro? Não vou. Não vai. Aí, o que eu fiz? Vim embora. Sem as embalagens. Sem as embalagens. Então, assim, no outro momento eu vou buscar. Então, assim, a gente já entende que a gente faz o que dá quando a gente tá com eles. E eles são prioridade, né? E a gente não tem outra dúvida. E falando dessa questão da transição, né? Do nível, quando a pessoa pergunta, que nível ele é? Eu falo, eu não sei, eu nunca fiz o teste pra saber o nível. Mas ele transita entre os níveis. Porque o autista, ele transita entre os níveis dependendo do tipo de estímulo que ele tem. Sim. Se ele faz terapia, se ele não faz. Se ele teve algum momento de estresse naquele dia ali. Naquele dia. O sono é muito importante, né? Tem crianças que não têm uma qualidade de sono, então cada dia é um dia. Exatamente. Né? O Anthony dorme bem? Dorme bem. Eu consigo hoje ter essa qualidade de sono por entender que o processo de cura precisava ser feito em mim. Entendi. Então, hoje, para fazê-lo dormir, eu já consigo pôr uma música. Eu já, assim, aquela música bem tranquila pela questão, né, da sensibilidade dele. Ou cantar, né? Ele ama me ouvir cantar para dormir, então eu consigo tirar esse tempo. Levo ele pra cama um pouquinho mais cedo quando dá, porque nem sempre dá e tá tudo bem. Mas eu vou trazendo essa qualidade de vida para ele. Eu não submeto coisas que às vezes acontecia antes, submeter ele a desgaste físico, emocional e corporal sem necessidade. Então, eu sei que vai ter uma rotina diferente, eu já tento me habituar ali naquela rotina para fazer dar certo. Mas nem sempre dá. Mas eu tento. Sim. Né? E em casa ele tem esse sono. E eu sinto a diferença. De que o sono é algo muito... Eu não sei, assim... falar isso de forma técnica, porque eu não sou médica. Mas eu sinto essa diferença no sono. Que quando ele tem um sono tranquilo, o dia dele passa a ser outro. Entendi. É como se ele consegue descansar e descarregar toda aquela... E também eu trabalho de uma forma mental com ele. Quando ele dorme, eu falo com ele. Eu falo não só com ele, com o Filipe também, né? Eu falo palavras de motivação pra ele. Mesmo que seja rapidinho, porque às vezes eu quero ir tomar meu banho, ou quero fazer alguma coisa que eu não consegui fazer durante o dia. Mas eu vou fazendo essas pequenas coisas que fazem uma diferença total. Com certeza, porque querendo ou não, a gente sabe que os nossos filhos, eles podem sofrer, né, tipo, bullying e algumas coisas fora da nossa redoma de vidro ali. E aí, porque o Anthony, eu não deixo com as pessoas, né, pela questão do nível dele, pelas crises. E ele sempre foi verbal, né, porque hoje ele fala. Só que ele não conseguia falar. E ele tem ecolalia, que é aquela fala robotizada. Então, ele se enxerga como terceira pessoa. Ele não fala eu. Ele olha pro espelho e fala, mamãe, tem outro Anthony. E eu falo, filho, é você. E ele se enxerga como um outro Anthony. Então, eu tenho um pouco disso ainda, de não deixar ele com as pessoas, de ter ele na redominha de vidro. Entendi. Então, aí isso acaba... quando eles vão pra escola, eles saem do nosso ambiente familiar. E as crianças, elas acabam sendo cruéis às vezes, né? E é importante a gente falar palavras de motivação, né? De que eles são inteligentes, que eles são bonitos, que eles são espertos. Porque o que acontece? Se não, ele ouve outra coisa na escola, ele pode assimilar aquilo. Uma vez eu peguei e falei pro Felipe, você sabia que você é inteligente? Ele falou, não, eu não sou. Aquilo me bateu tão forte, gente. Então, assim, deu lógico que você é. Quem que disse que você não é lógico? Você é, sim, né? E aí, hoje eu já perguntei pra ele, você sabia que você é inteligente? Ele, eu sabia. Deu, então tá melhor a autoestima. Sim. Mudou. Tá funcionando. Mudou total, tá funcionando. Então, assim, e não deixar que ninguém fale, ao contrário. Isso não é só pra criança típica, não. É pra todos. Para todos nós. As crianças. Por isso, a importância da mãe estar bem. Sim. Né? Senão, como que ela vai deixar? Se de repente você escuta uma fala dessa do seu filho, você faz. Uma mãe que não tá bem faz o quê? Ela se cala.
ela se cala por medo, por falta de força e sabedoria do que falar para o filho e falar, não, eu não vou enfrentar isso agora, eu não consigo. Né? A mãe se coloca nessa posição de cala, de culpa, de sofrimento e só vai intensificando todos aqueles monstros internos. É isso então, mesmo. é por isso a importância da mãe estar bem. E eu também falo, eu trabalho muito isso nos meninos em casa. O Filipe, então, falo para ele por também perceber esse diagnóstico do Anthony, eu pude perceber que o Filipe também precisa de uma necessidade, de uma atenção especial. Porque Sim. mesmo ele não sendo autista, eu preciso balancear. Sim, né? Então eu também porque senão eles acabam ficando enciumados, né? Nossa, por que tanto cuidado com ele e comigo não? Comigo não. Então eu explico pro Filipe que o Anthony tem, mas que ele precisa ajudar, de que tá ali, e que o Filipe não tem, mas que é a mesma coisa, são iguais. Os brinquedos a gente compra igual, pra já não ter motivo, Exatamente. né? De qualquer diferença, porque é sobre que crianças, né, que adultos você tá formando, que homens eu tô criando pro futuro. Então eu tomo bastante cuidado também em relação a isso. Ai, ai. Paloma, maravilhosa essa conversa, conhecer um pouquinho de você, da sua história, como que você, né, cresceu aí profissionalmente, como mãe, né, de você ter levantado também essa bandeira, né, de a gente levar a informação, assim, o dia a dia, como é, né, o nosso dia a dia de mães atípicas, né, que a gente tem que ter tempo pro filho, tem que ter tempo pra empresa, pro esposo, pra casa. Exatamente. E pra nós, E né? pra nós, né? É verdade. Assim, foi maravilhoso. Então, eu queria que você deixasse, a gente já tá indo agora pros momentos finais, né, da entrevista, que você desse uma palavra para essas mamães aí que vem do seu coração, você que é uma pessoa tão espiritualizada, né? A gente consegue ver isso em você, que Deus, né, usa você, a sua vida, para tocar a outras pessoas. Isso. É bom escutar. Que bom, tá dando Então, certo, pai. Eu falo que meu tete a tete com ele amém. é de pertinho. Sim. Então deixa a sua mensagem, né, para as pessoas, pra gente finalizar, né? Esse é o que foi pra mim, tá, esse programa tem peso 2, porque, tipo, é o final, né, de um ano, tipo, é o último programa do ano de 2024. E, assim, Deus sabe quanta luta eu passei nesse ano, sabe? Pra gente poder estar aqui hoje falando, né, abertamente sobre a questão do espectro, sobre a questão do meu filho, sobre a questão do seu, né, levar outras pautas tão importantes, né? E eu também só tenho a agradecer, sabe, por você ter aceitado, por todos que passaram aqui, por essa mesa, por esse microfone, estarem aqui. Quero estender aqui um agradecimento a todos vocês e quero deixar também que vocês que estão nos assistindo, 2025 tem mais. Olha só, já fica o spoiler aí, de muita coisa boa que vai vir, sem dúvida. Aqui, realmente, é uma mesa, assim, onde você se sente à vontade, acalentada, é a sua cara, né, o podcast. É a cara, fechou, é seu nome, é maravilhoso, é show mesmo. Eu pude vivenciar dessa experiência e hoje falo com aprovação de que é maravilhoso. E deixo aqui minhas mensagens às mães que não desistam. Não desistam de vocês, não desistam dos seus sonhos, porque toda mãe é mulher e tem sonhos como eu tive, né? E com a maternidade eu achei que alguns iriam pausar. Com o diagnóstico, eu achei que muitos iriam se encerrar, iriam se acabar. Então, eles não se acabaram, né? Com muita fé, gratidão. E gratidão não é aquele obrigada de nada. Não, é você ser grato por tudo. Você ser grata por tudo, até pelas dificuldades que você está enfrentando no momento. Gratidão. E não desistam do filho de vocês. Às vezes, por muitas vezes, é difícil, a gente encontra dificuldades no processo, mas entenda de que isso vem para fortalecer. Então, não abaixe a cabeça, pesquise, use e-mails, conecta com pessoas, porque eu acredito no poder das conexões. Então, conecte-se com as pessoas que você possa se identificar, para que você tenha um estudo maior, uma visão maior e uma potência dentro de você maior.
E é isso, que assim a gente vai conseguir chegar lá juntas, estamos juntas nessa, independente de ser mãe atípica ou não, somos mães, somos mulheres. Verdade. E estamos aqui não é para disputar, é para nos unir e incentivar umas às outras. Então é isso. Foi maravilhoso. Ai, eu fiquei até emocionada, porque é isso. Mulheres, a gente tem que ser unidas, né? Parar com essa disputa entre mulheres. A gente tá aqui pra se unir. A vida tem que ser mais leve, né? E eu acho que a gente pode encerrar esse programa com o nosso hashtag. Sim, com certeza. Gente, hashtag fogos não. E até o ano que vem, pessoal. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau.